No vídeo de hoje eu quero explicar para você uma diferença que existe entre dois conceitos que são muito confundidos por aí, que é o conceito da independência financeira com o conceito do viver de renda, por exemplo. Então, tecnicamente, o que cada um representa? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Para começar, já clica de cara no gostei para que a gente consiga atingir mais pessoas com esse vídeo. Se você está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva também, ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão todos os vídeos. Assim que eles saírem, você recebe a notificação. Então vamos lá para o tema de hoje. Bom, como eu falei na introdução, existe uma confusão muito grande entre viver de renda, o conceito, o que é viver de renda de fato, né? Onde a gente ouve tantas pessoas falarem disso. Então daqui a pouco isso pode gerar uma confusão para você, eu vou esclarecer isso nesse vídeo. E também a questão da independência financeira ou liberdade financeira também, que é muito falada. De fato são dois conceitos diferentes que muitas pessoas entendem por ser um só, né? Entendem que a independência financeira é de fato viver de renda. Mas eu vou explicar por que tem uma diferença aí entre esses dois conceitos. Já já você vai entender, é só ficar comigo até o final do vídeo. Para se atingir a independência financeira, tecnicamente, o que precisa ser feito ou o que precisa acontecer para que se chegue nesse número? Primeiramente, a gente precisa entender o que é independência financeira. A independência financeira é quando todo o dinheiro que você tem investido rende, entenda-se rende e valoriza ao mesmo tempo, né, a sua carteira de investimentos, o equivalente a cobrir todos os seus custos para se manter mensalmente, a média deles, enfim, o seu custo de vida. Então, tecnicamente é isso. E existe, para que você entenda também, depois da diferença do viver de renda para a independência financeira, existe uma forma de conseguir isso parcialmente. A independência financeira não é algo onde a gente tem, não é um fim por si só, né? Ou seja, é um número atingível. O ideal seria que todos tivessem essa ambição, né? Esse foco de conseguir a independência financeira, uma métrica para quando vai atingir e tudo mais. Mas existem métricas parciais da independência financeira e não é um fim ali, ou seja, não se acaba, não se termina tudo ali. A ideia é que vá se aumentando o padrão de vida a partir disso. Mas vamos lá, a partir do momento que os seus investimentos eles rendem para você, em termos de valorização mais renda, 15% da totalidade das suas contas no mês, do seu custo de vida, incluindo o custo com absolutamente tudo, significa que 15% do seu custo de vida é quitado com o valor dos seus investimentos. Ou seja, você precisa gerar de renda ativa somente, essa é a técnica, né? Não significa que você está retirando dinheiro de lá, mas sim em termos de números de independência financeira, mensuração disso, significa que você precisa trabalhar de fato para suprir os outros 85% que faltam, né? Então a sua renda ativa precisa obrigatoriamente ser responsável por esses 85%, e aí mais o que você quer poupar durante o mês e por aí vai. Mas o conceito é esse, então existem atingimentos parciais da independência financeira. É uma construção e o ideal é que todos os meses, conforme você vai aportando, você vai aumentando esse percentual. Inclusive eu convido você, faço um convite para que você tome a iniciativa de anotar isso de montar uma planilha com algumas fórmulas para saber quanto de independência financeira você está atingindo. Por exemplo, se no ano sua carteira rendeu 10%, por exemplo, a sua carteira total de investimentos, significa que você está evoluindo rumo à sua independência financeira. Então, você vai traduzir esses números para o quanto equivale à sua independência financeira de acordo com os seus gastos. Já quando a gente fala de viver de renda, é um conceito aí muito mais puro. Por quê? Porque não tem como viver de renda, até tem como viver de renda parcialmente, né? Enfim. Mas o viver de renda que se fala é sim um fim, né? É que os seus investimentos, aí, os rendimentos pura e simplesmente dos seus investimentos, o que são esses rendimentos? Dividendos de ações, rendimentos de fundos imobiliários, aquele aluguel que o fundo imobiliário paga todo mês para você, e outros investimentos que geram também uma renda recorrente, como por exemplo o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, né, ou qualquer outro título com juros semestrais ou com alguma periodicidade, porque você tem como ter uma previsibilidade daquele valor, ou ter aquele valor entrando de tempos em tempos na sua conta, e ele vai servir sim para pagar suas contas, caso você já tenha chegado nesse fim e tenha optado por viver de renda. Você já tem a capacidade de viver de renda quando, por exemplo, você tem R$1 milhão investido
E aqueles 1 milhão, aquele 1 milhão, ele rende para você o equivalente a, por exemplo, 0,6%. Vamos pegar o número puro agora. Soma de dividendos, de renda de fundos imobiliários e outros títulos, como eu falei, que pagam com uma certa periodicidade. E aí o que acontece? Quando a soma disso tudo, desse 0,6%, paga suas contas, então nesse caso você tem que ter um valor inferior de custo de vida de R$6.000, né? 0,6% de 1 milhão é R$6.000. Então eles precisam pagar suas contas, né? Se você tem um valor inferior a isso, por óbvio você atingiu a capacidade de viver de renda. Não significa que você vai viver de renda, você pode ir aumentando esses valores, enfim, mas o conceito é esse, você já tem capacidade para isso. Então essa basicamente é a diferença entre viver de renda e a independência financeira, porque a independência financeira conta também com a valorização da sua carteira. Então significa que, por exemplo, a sua carteira pode estar rendendo, trazendo só de rendimentos 0,6%, mas ela pode estar trazendo 1%, né, ao longo do tempo de rendimentos totais somados à valorização dela. Por exemplo, quando se compra uma ação, essa ação valoriza, ela tem a valorização da cotação dela, né? A tendência é essa, pelo menos, uma boa empresa vai valorizar ao longo do tempo. Então, se essa ação valorizou um percentual e pagou de dividendos outro percentual, você tem os dois para contar na sua independência financeira. Já na questão do viver de renda, você não tem os dois, a não ser que você comece a queimar capital, vender parte do seu patrimônio das empresas, enfim, para ir balanceando a carteira, que também é possível, mas não é uma renda que vai pingar todo mês na sua conta sem que você precise agir. E dentro desses dois conceitos, qual é a sugestão que fica aqui que eu deixo para você? Que você consiga metrificar isso, que você tenha números de ambos. Tanto de quanto está entrando de dividendos e rendimentos na sua conta, que hoje o ideal, se você ainda não atingiu a independência financeira, está longe dela ainda, é que você reinvista para que você consiga aproveitar ainda mais o efeito dos juros compostos, por exemplo. Então entra os dividendos, os rendimentos na sua conta, você simplesmente vai reinvestir eles, distribuir de acordo com a sua carteira de investimentos, é a maneira mais sábia de aproveitar isso. E se você tem a capacidade de ir trabalhando, de continuar, se você está em plena capacidade produtiva, por exemplo, siga trabalhando, siga apostando nessa evolução também de renda ativa, para que você chegue cada vez mais rápido, tanto no atingimento da independência financeira, nesse conceito que eu acabei de explicar, quanto que os seus rendimentos mensais, dividendos, rendimentos de fundos imobiliários comecem a crescer e que você consiga mensurar isso todos os meses, mesmo reinvestindo, enfim, mas você vai conseguir chegar muito mais rápido nesses números. Então, o meu conselho é que você distribua esses dividendos e que você mensure isso na sua carteira, mensure, tenha esse número para atingir e que entenda também que esse não é um fim, né, nem a independência financeira, o conceito dela, porque hoje, se você vive, como exemplo, com R$6.000, né, você viveria de renda, talvez daqui 5 anos, daqui 10 anos, muito provavelmente você não vai viver com esse padrão, você vai aumentando, as coisas vão inflacionando. Então, siga inflacionando também os seus aportes para que você não perca valor, né, e siga inflacionando também a sua renda, inclusive. Né, não só inflacionando no sentido de acompanhar a inflação, mas trabalhando muito no seu conhecimento, enfim, porque é isso que vai te gerar riqueza e cada vez mais rápido. Conforme você vai ficando mais rico, você pode aumentar os seus aportes, né? Conforme vai aumentando a sua renda, você consegue aumentar os aportes e vai ficando mais rico, consequentemente mais perto desses dois conceitos, e aí depois você pode ultrapassar eles, o que hoje é 100% de independência financeira. Para você, pode ser que quando você atingir, sejam 200%, porque lá na frente você vai ter um custo de vida de R$12.000, por exemplo, uma elevação, o dobro desse custo de vida, por você simplesmente aumentar o seu padrão de vida, por poder se dar esse luxo, esse conforto, porque você vai estar de fato enriquecendo, aumentando seu patrimônio e vai poder se dar esse presente, esse luxo aí no longo prazo, e é o que eu desejo para você, que você tenha esse sucesso financeiro, que você evolua muito bem o seu patrimônio, e por isso eu digo que você pode contar comigo aqui, pode deixar. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse tema, pode deixar nos comentários aí, eu estou sempre disposto a ajudar que você evolua o seu patrimônio, que você atinja o quanto antes a sua independência financeira, esse é o meu maior interesse. Obrigado por você assistir, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você compartilhe também esse vídeo com mais pessoas para que a gente consiga propagar isso e atingir cada vez mais pessoas interessadas no assunto e que a gente evolua todos juntos rumo às nossas próprias independências financeiras e que a gente possa viver de renda o quanto antes.
Um abraço e até o próximo vídeo.